É engraçado a posição que eu tô agora de falar e a sua posição que está de ouvir o que eu tenho a dizer, como é fácil de questionar isso. Por que eu deveria dizer o que eu tenho a dizer? Por que você deveria parar para ouvir? E recentemente, alguns meses atrás, na verdade, eu li um livro bem interessante de um filósofo chamado Sêneca, que ele traz uma perspectiva bem interessante que me chamou muita atenção no seu livro sobre a brevidade da vida. Ele traz sobre a importância, o que é, essencialmente seria filosofia, e tem a ver com isso que eu estou dizendo, de você compartilhar conhecimento, dizer o que você pensa. E, enfim, eu poderia ler esse trecho, mas eu vou citar mais ou menos o que ele quer dizer. Ou vou talvez traduzir de uma maneira mais digerível para nos nossos tempos, né? Imagina se você tivesse o poder de conversar com gente que já morreu há 100, 200, 300 mil anos atrás, há muito mais do que isso. Imagina se você conseguisse sentar numa mesa e conversar com Sêneca, conversar com Aristóteles, Platão, ou com qualquer outra grande influência na sua vida, grandes pensadores, pessoas que mudaram o mundo, e conversar com eles, entender como que era a visão deles sobre o mundo, entender como que essa perspectiva que eles desenvolveram se aplica no nosso. Seria um poder muito grande, né? Eu lembrei de um desenho que eu assistia muito, que era o Avatar, a Lenda de Aang, que ele entrava no mundo espiritual e conversava com os espíritos antigos, né? E eu pensei, pô, realmente seria um poder magnífico, seria maravilhoso. E você tem acesso a esse poder já, na verdade, você só não aproveita, que é através da leitura. Quando você lê um livro de Sêneca, dizendo o pensamento dele sobre o mundo, sobre a vida, você tem acesso a um conhecimento, a uma informação que ele desenvolveu há, não vou me lembrar agora, 2000 anos atrás. E ele desenvolveu esse pensamento, a partir das experiências dele, a partir do que ele filosofou e compreendeu, e ele compartilha isso com todo mundo que quiser e tiver disposto a ler e ouvir os seus pensamentos. Então a leitura é algo muito interessante. Agora, definitivamente, apesar de ser um homem realmente incrível, pessoa de grandes feitos e um pensamento transformador, eu recomendo muito que você leia ele. A questão é que, na verdade, todos nós temos esse potencial de transformar a vida de alguém, de impactar a vida de alguém a partir do que a gente desenvolveu de raciocínio próprio, desenvolveu da nossa opinião. Muitas vezes a sua opinião sobre algo que você trabalhou, demorou sua vida e teve as suas experiências para desenvolver, outra pessoa não teve a mesma experiência, não teve a mesma percepção. E por mais pequeno que o seu conhecimento possa parecer para você, ou trivial, ou básico, para outra pessoa pode realmente ser transformador. E essa questão de você compartilhar pensamentos, de você ler, é muito poderoso, é muito mágico. Ele diz no trecho aqui, eu vou puxar para vocês terem uma noção, porque realmente foi uma parte bem impactante, que quando ele fala sobre a importância da filosofia, inclusive eu acredito que pela escola a gente tem essa visão bem deturpada sobre o que é filosofia. Eu não sei, a minha experiência foi bem horrível, eu não gostava de filosofia, não gostava de literatura, e depois de adulto que eu fui aprender o que realmente era isso, que é muito além de uma matéria na escola, né? Mas olha, eu vou ler um pouquinho do trecho que ele fala aqui, bem curtinho, tá? Nenhum deles o levará para a morte, mas todos o ensinarão a morrer. Se você parar para pensar, todas essas pessoas e filósofos e qualquer outro pensador que escreveu e morreram, eles tiveram o próprio desenvolvimento. Você tem aí o desenvolvimento de compreensão da vida, da morte, do passar do tempo, e você tem como entender isso, conversar com eles. Um autor que eu gosto muito é Tolstói, e ele escreve bastante sobre isso, sobre a mudança de perspectiva que ele teve sobre a vida, sobre o que é importante na vida, e você consegue acompanhar bem o processo dele se aproximando da morte, né? Com o famoso livro A Morte de Ivan Illich, que é muito bom. Vou pegar uma outra parte aqui. Deles, e quando ele fala deles, ele está falando dos filósofos e dos pensadores que escreveram. Deles conseguirá o que quiser. Não será culpa deles se você não extrair o máximo que puder. O conhecimento está ali. E você tem a oportunidade de ir atrás desse conhecimento, de absorver ele, de se nutrir a partir dele.
você terá amigos a quem poderá pedir conselhos sobre questões maiores e menores, a quem poderá consultar todos os dias sobre si mesmo, de quem poderá ouvir a verdade sem ser insultado, elogiado sem ser lisonjeado, e a quem poderá se moldar à sua semelhança. Imagina só, se você se sente sozinho, se sente perdido, existem aí a possibilidade, e eu quero que você imagine isso ludicamente, de você pegar um livro desse, de Sêneca, abrir ele, começar a ler as páginas, e imaginar o próprio Sêneca na sua frente, te dizendo o que ele pensou, te dizendo o que ele aprendeu, o que ele valorizou e desenvolveu de pensamento. E a partir disso você tem um amigo. Quem tem um bom livro tem sempre uma boa companhia. E você pode, através disso, aprender mais sobre você mesmo, sobre o mundo, somando a sua perspectiva de vida com a perspectiva de vida de outras pessoas. E grandes pessoas, grandes pensadores. E é muito interessante isso, é muito poderoso, é um poder mesmo. E por que eu comecei esse vídeo falando sobre por que eu deveria falar e você deveria ouvir. Eu não estou me comparando a Sêneca, a Tolstói ou nenhum outro desses grandes pensadores, mas a questão é que talvez hoje, agora, ou de acordo com os vídeos que eu fiz, se algum deles fez sentido para você, não é porque eu sou um grande pensador ou porque eu sou uma grande pessoa ou qualquer coisa do tipo. É só porque eu me dispus a falar algo que eu pensei, algo que eu desenvolvi, e não desenvolvi sozinho, desenvolvi a partir de leitura, desenvolvi a partir de conversas, de experiências e enfim. E para mim são questões do meu próprio pensamento, e para você talvez algumas dessas questões você ainda não tinha parado para pensar, você tinha uma outra perspectiva, e agora você pode enriquecer o seu contato com determinadas questões a partir do compartilhar, de você ouvir uma outra perspectiva, né? E a questão é que eu falar para você pode ser muito importante também, e você falar para outros, para qualquer um, também pode ser igualmente importante. Eu não sou como Sêneca, mas talvez o que eu fale gere um impacto tanto quanto ou proporcional ou maior do que o próprio Sêneca traria para você. Talvez você não tenha o hábito da leitura ainda, e você não tem como ter o acesso ao impacto que a obra de Sêneca traria na sua vida, porque você não lê. Mas talvez agora eu aqui conversando com você, te provocando e te trazendo uma nova perspectiva sobre leitura, sobre filosofia, você abra sua mente para começar a entrar nesse mundo e se aprofundar nessas questões, sabe? Então, enfim, por que eu tenho que falar? Não tenho que falar, mas com certeza o que eu posso falar, o que eu posso refletir, pensar e compartilhar pode ser bem interessante para alguém. E além disso, eu quero que você se inspire, entenda, na verdade, de que você compartilhar também é interessante. E sempre que você está disposto a compartilhar, você deve estar disposto a ouvir também. Por isso que a troca aqui é tão legal, e vocês poderem colocar isso nos comentários e a gente discutir sobre qualquer questão. Sobre filosofia em geral, eu diria que parece um termo distante, né? Para mim sempre pareceu distante, mas eu diria que a filosofia seria o ato de você ler, pensar e desenvolver os seus próprios pensamentos. Eu não sou filósofo, não sou nada, tá? Mas eu vejo dessa forma. Como que eu acho que você pode desenvolver pensamentos? É como eu gosto de fazer. Eu tenho aqui num aplicativo chamado Notion, né, um bloco de notas. Você pode usar um caderno, qualquer coisa. Quando eu penso sobre alguma questão, eu começo a escrever sobre ela. Eu começo a desenvolver o meu próprio raciocínio sobre isso. E eu exercito a escrita, o pensamento, a reflexão. E não necessariamente para algum objetivo, não para publicar, não exatamente para compartilhar, mas para eu exercitar o ato de pensar, refletir e elaborar pensamentos. Eventualmente também compartilhar com alguém quando vir a calhar, ou discutir e tudo mais. Isso eu acho que é algo muito importante nos dias de hoje. As pessoas não têm tanto o hábito de leitura no Brasil, as pessoas ultimamente não têm tanto senso crítico, e também são muito levadas facilmente a modismos, a questões superficiais, como nós já abordamos em outros vídeos, e talvez se dedicar a olhar com profundidade para a literatura, para seus próprios pensamentos e reflexões, seja algo que pode transformar a sua vida de verdade.
e transformou a minha. E com certeza acho que vai transformar a sua também. É isso.